Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir desse momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 18 de agosto de 2025, irmãos. Às 19 horas e 2 minutos, nós estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico da palavra. Que Deus venha abençoar grandemente a nossa vida nessa noite de hoje e que tudo venha ser para a honra, para a glória e para a exaltação do nosso Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só fazer aqui um ajuste aqui, para ver se melhora um pouco aqui. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estudo bíblico da palavra de toda terça-feira. Enquanto os irmãos vão entrando aí, nós já vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa noite abençoada. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Toda honra, louvor e glória sempre pertence a ti. Quero te apresentar aqui este estudo bíblico da palavra, Pai, essa missão que o Senhor colocou nos nossos corações, meu Deus. Que nós venhamos, meu Pai, ter, meu Deus, o prazer na tua palavra cada vez mais e aprender cada vez mais de ti, do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha iluminando os olhos do nosso entendimento, meu Deus, e receba para ti toda honra, todo louvor e toda glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu vou estar aqui poupando um pouquinho, né, a garganta, porque esse tempo seco, né? Tempo seco é cruel com a nossa garganta, mas Deus no controle de tudo. E nós já vamos aqui, enquanto os irmãos estão entrando, daqui a pouco eu vou estar cumprimentando aí todos os irmãos, mas nós já vamos aqui para a lição de hoje. Lição de hoje é a lição número 7, que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. Uma igreja que não teme a perseguição. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 e tem como título principal A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Glória a Deus. Dito isso, já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5, versículo 29, onde a palavra de Deus diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Amém? Vamos lá para a verdade prática. A verdade prática diz: Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira verdade: a igreja será perseguida. Irmão, isso é uma certeza que a igreja tem, né? É essa, que a igreja será perseguida. Mas em segundo lugar, agora a boa notícia, né? Em segundo lugar, Deus a protegerá. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos aqui para a leitura bíblica. A leitura bíblica está em Atos capítulo 5, versículo 25 ao 32 e Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 1 ao 5. Leitura bíblica. E nós já vamos aqui para a introdução da lição. Já estamos em aula, né? A introdução da lição diz: Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Glória a Deus. Então, primeira coisa que nós temos que comentar é isso. É que é normal que haja um choque. A nossa fé defende princípios exclusivos. Defende princípios morais, né? Princípios espirituais, princípios bons. Nós defendemos a santidade. Então isso, irmãos, isso vai ao contrário, né? Isso vai de encontro a tudo aquilo que é contrário dos valores do mundo. Os valores do mundo são contrários aos valores de Deus. Então, há esse choque. É como se nós estivéssemos nadando contra uma maré. Enquanto todo mundo está indo por um lado, nós estamos tomando outro rumo, outro caminho. Isso é chamado conversão. Conversão é mudança de rumo, irmãos. Então, é normal que haja um choque, né? Quantas vezes a igreja está pregando, quantas vezes a igreja está confrontando este mundo,
e o mundo começa a perseguir a igreja, né? Vamos falar disso, e esse assunto é muito interessante nessa noite de hoje. Vamos aí para o tópico 1, mas antes de entrar no tópico 1, deixa eu cumprimentar os irmãos que já entraram aqui, né? Minha esposa está aí, meu filho Pedro, minha filha Suzane, que Deus abençoe. Nossa missionária Raimunda está aí também. Missionária Raimunda, estamos orando, viu? Continuamos orando ali pelo Marcelo, né? Orando pela senhora também, né? Porque esse tempo seco eu fico imaginando. O hospital deve estar cheio, né? O hospital deve estar cheio de pessoas com problemas respiratórios. Então nós estamos orando também para Deus dar todo o livramento. Para a missionária Raimunda também, né? Está cuidando ali do seu filho. Nossa irmã Natália está aí também. Deus abençoe a irmã Natália, seus filhos, seu esposo. Deus abençoe Micael, né? Larissa, Deus abençoe toda a família. Minha filha, né, já falei. Meu irmão Hélio Lopes, meu amigo, meu irmão, está aí também. Deus abençoe, irmão Hélio, toda a família. Nosso levita Jesuíno está aí também. Deus abençoe. E nosso levita João Kleber e a nossa levita Júlia estão todos já aí também, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Se eu não vi seu nome aqui, você coloca um comentáriozinho aí, que nós vamos estar abençoando a sua vida também. Glória a Deus. Dito isso, irmãos, vamos aqui continuar. Pera aí, tópico 1. Tópico 1, vamos lá, tópico 1. A igreja perseguida. Os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 17 ao 24. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Então é isso que os opositores, né, veem na igreja. É isso que Satanás vê na igreja, é isso que os opositores veem na igreja. Os opositores deste mundo veem a igreja como ameaça, irmãos, por isso que persegue. Mas Jesus Cristo já tinha nos alertado sobre isso. Jesus, ele disse: antes de perseguir a vós, vocês têm que saber que antes eles perseguiram a mim. E assim como eles perseguiram a mim, eles vão perseguir a vós também, irmãos. Então, muitas vezes, aqui no Brasil, né, nós podemos até não perceber muito essa perseguição, né, no sentido ali de morte, prisão, cadeias, né? Mas nós vamos aprender, irmãos, nessa lição, que aqui no Brasil a perseguição está vindo de uma maneira mais disfarçada. E não é porque é uma maneira disfarçada que não é uma maneira perigosa. É justamente por ser uma maneira disfarçada, é que é uma maneira também muito perigosa, e nós temos que estar todos atentos a essa perseguição. Nós vamos falar daqui a pouco como que a igreja brasileira está sendo perseguida. Glória a Deus. Nossa levita Maria Alice está aí também, Deus abençoe. E a nossa irmã, é a Maria Alice mesmo, né? Deus abençoe a irmã Maria Alice e toda a família. Então vamos lá, irmãos. A religiosidade, olha só, tinha grupos, né, que perseguiam a igreja. Não era só grupos do mundo, mas era grupos também ali religiosos. Grupos religiosos também perseguiam a igreja. Então veja que a perseguição nem sempre é de fora. Muitas vezes a perseguição vai ser de dentro também. Falsos cristãos, religiosos, né? Muitas vezes falsos profetas. Muitas vezes ali aquelas pessoas ali que professam outras religiões começam a perseguir os cristãos também. Começam a odiar os cristãos. Então vem de vários grupos. Grupos religiosos, grupos da sociedade e grupos políticos. Se a gente for observar bem, até na nossa família pode haver uma certa perseguição, um certo tipo de perseguição. Eu lembro que eu mesmo, quando entreguei minha vida para Jesus, né, certa vez, alguém da minha família perguntou: pra que esse negócio de igreja, William? Pra que esse negócio de igreja? A pessoa era acostumada a me ver no mundão, né, bebendo, na farra, e falou isso pra mim: pra que esse negócio de igreja? Aí eu pensei: meu Deus do céu, como o inimigo é sujo. Porque quando eu tava no mundão, caído, prostrado, quase morrendo, ninguém se preocupou comigo, né? Aí quando a gente vai pro caminho certo, irmãos, vem os opositores. Então isso fatalmente vai acontecer na minha vida e na sua, né? Mas nós temos que perseverar em nome de Jesus Cristo. Irmã Raimunda, se cuida, viu? Se cuida, usa máscara, né, nesse tempo seco aí. Porque esse tempo seco realmente, né, irmãos, ataca nossas vias respiratórias também. E é um negócio muito sério. Vamos lá, esferas da perseguição. A umidade está muito baixa, né? Umidade muito baixa, então é meio perigoso. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa
por verem a mensagem de Cristo como ameaça e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Na esfera política, em Atos 12, versículo 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Então nós já vamos comentar sobre isso, mas antes eu quero só trazer aqui um breve contexto para nos situar aqui na lição. Irmãos, a igreja, né, primitiva tinha se formado. Glória a Deus, irmã diz que usa, né, se cuida aí, é bênção de Deus, usa máscara, né, tá certo. Então olha só, irmãos, a igreja primitiva havia se formado ali no Pentecostes, né? Sabemos que a igreja começou ali a ser bastante usada pelo poder de Deus. No primeiro momento, Deus falou assim, ó, não saiam da cidade, mas fiquem na cidade. Até que do alto, vocês vão ser revestidos de poder. E aí, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Veja que tem duas etapas aí, se a gente entender a mensagem de Cristo. Por isso que às vezes, irmãos, nós perdemos algo, porque nós não entendemos por completo a mensagem de Cristo, né? Jesus, no primeiro momento, ele falou, olha, não saiam da cidade. Mas Jesus falou, vocês vão sair só quando forem revestidos de poder. No primeiro momento, vocês vão ficar quietinhos. Mas quando vocês forem revestidos de poder, aí vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, depois de ser revestido de poder, é para vocês irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Interessante, né? Aí sabe o que aconteceu? Os discípulos foram revestidos de poder, mas continuaram ali parados, irmãos. Eu lembro até que quando Jesus Cristo também apareceu para os discípulos e subiu ao alto, subiu aos céus, os discípulos ali ficaram olhando. Aí a palavra de Deus fala que veio ali um anjo do Senhor e falou, o que vocês estão aí parados? O que vocês estão aí olhando? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai descer de volta também da mesma maneira que subiu. Eu entendo que o anjo estava falando o seguinte, não é para vocês ficarem aí parados. É para vocês irem e pregar o evangelho a toda criatura. Aí sabe o que acontece? Os discípulos não foram. Sabe o que teve que acontecer para os discípulos se mexerem? Eles tiveram que começar a serem perseguidos. A igreja, para se mexer, teve que começar a ser perseguida. Entendeu agora porque Deus muitas vezes permite perseguição nas nossas vidas? Para que a gente se mexa, né, irmãos? Para que a gente faça a diferença. Para que a gente mostre a diferença, prega o evangelho a toda criatura. Senão a gente cai na zona de conforto, né? Então, quando os discípulos ali começaram a ser perseguidos, começaram a acontecer algumas coisas. Deus, ele curou ali um paralítico na porta do templo Formosa. Logo depois, Pedro foi preso, porque um grande movimento, né, começou ali. E com esse grande movimento, os judeus e os políticos da época acharam que a igreja era uma ameaça. Estava trazendo tumulto, né? Então prenderam Pedro. Só que depois soltaram. Só que depois que soltaram Pedro, prenderam Pedro de novo. Mas aí essa segunda vez que prenderam Pedro, a Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo e libertou Pedro. Deus, ele enviou esse anjo, irmãos, e tirou Pedro da cadeia. Sabe por quê? Porque a igreja estava orando. Amém, irmãos? Os irmãos vão perceber como que isso é poderoso, como que isso é maravilhoso. Primeira lição de hoje. Nunca desista de orar, porque a oração tem poder. Glória a Deus. Então existiam dois poderes ali, né? Basicamente, que perseguiam os judeus, que perseguiam os cristãos. Eu falei que hoje em dia, né, além do poder político, além do poder religioso, existe também áreas da sociedade, outras religiões também, né, que nos perseguem. Mas, irmãos, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. Eu não sei se todos aí estão atentos ao que está acontecendo no nosso país. Porque a Bíblia fala que muitas vezes nós corremos o risco de estar desatento. A Bíblia fala que o povo é destruído quando falta conhecimento. Quando falta conhecimento, o povo é destruído. Então, irmãos, não sei se todos estão atentos. Mas, irmãos, nós já estamos, os cristãos, já estão sofrendo uma perseguição política e na área religiosa também já existem, né? Irmãos contra irmãos, outras religiões também combatendo, descredibilizando os crentes, fazendo chacota dos crentes. Hoje eu coloquei um vídeo ali no Stories do Instagram, um vídeo tão bonito, que mostra ali toda a caminhada de Jesus, né? Coloquei esse vídeo ali, de outra página lá, no outro perfil, coloquei o vídeo. Quando eu fui ler alguns comentários ali, irmãos, tanta gente zombando, né? Debochando ali de Jesus. Eu falei, poxa, Jesus é uma pessoa tão boa. E naquela mesma época que eles perseguiam Jesus, até hoje fazem comentários maldosos, né? Então existem, irmãos, essas perseguições também.
E o poder político também já está começando a perseguir os cristãos aqui no Brasil mesmo. Não sei se todos estão atentos. Irmãos, já tivemos pastores presos, cantores gospels presos. Temos pastores hoje em dia, né, investigados pela Polícia Federal pelo simples ato de manifestar sua liberdade de expressão. Já está sendo perseguido, investigado pela Polícia Federal. E o mais perigoso de tudo é que tem muitos, até mesmo dentro da igreja, que concordam, que acham que está certo, irmãos, quando os pastores começam a ser calados. E existe uma história que é uma história muito interessante, né? Uma história que diz assim, uma ilustração, né, irmãos? Uma ilustração que diz assim: certa vez eu estava em casa, aí a polícia veio e levou o meu vizinho, porque o meu vizinho, ele era judeu. Mas como eu não sou judeu, eu não me importei com isso. Aí a polícia voltou novamente e levou o meu outro vizinho, porque o meu outro vizinho, ele era budista. Mas como eu não sou budista, eu fiquei tranquilo, porque não era comigo mesmo. Aí a polícia veio e levou outro porque era espírita. Mas como não era comigo, eu não me importei. Eu achei tudo normal e achei até que estava certo. Mas chegou um dia, irmãos, que a polícia veio e começou a levar todos. Até que chegou um dia que a polícia bateu na minha porta. É uma ilustração, viu, irmãos? Os irmãos que chegaram agora. Até que chegou um dia que a polícia bateu na minha porta e me levou. E quando eu olhei para um lado e para o outro, já não tinha mais ninguém para me ajudar. Mais ninguém para me socorrer. Então sabe o que acontece? A gente vê as perseguições com alguém que muitas vezes a gente não gosta e a gente até aplaude, né? Mas essa mesma perseguição pode se voltar a nós. Às vezes nós vemos uma pessoa que a gente não gosta é censurada, mas da mesma maneira que essa pessoa é censurada, lá na frente nós vamos ser também. Tem uma frase também que diz: eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou lutar até o fim para que você tenha o direito de falar. Irmãos, deixando bem claro que liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes, mas isso já tem no nosso Código Penal. Já existe crimes de calúnia, difamação, injúria, né? Existem todos esses crimes, irmãos. Então, olha só, nós temos liberdade para nos expressar, mas nós vamos assumir todas as consequências disso também. Se sabermos nos expressar da maneira correta, né? A vara da justiça pode não vir para nossas vidas. Agora, o problema hoje em dia é que estão perseguindo muitas vezes para as pessoas falarem a verdade. Amém, irmãos? Então isso já está acontecendo, perseguição política e perseguição religiosa. Esses dias eu estava acompanhando um caso de um pastor que se suicidou numa grande denominação. Esse pastor se suicidou. E sabe o que o pastor presidente dessa grande denominação falou? Falou o seguinte: ele se matou porque ele é fraco. Ele se matou porque ele não tem força, ele é fraco, ele não tinha Cristo. Começou a julgar, irmãos, o pastor da própria igreja. Isso também é uma perseguição religiosa também, dentro do meio cristão. Então tudo isso existe e nós temos que ter cuidado, nós temos que estar muito atentos a isso. Quero cumprimentar também nossa missionária Rita, né, que está aí também. Deus abençoe a missionária Rita, né, pastor Evaldo, toda a família. Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos estar atentos, irmãos, vamos estar atentos, porque a perseguição já começou, né? E aqui eu quero ler um texto. Quando prenderam Pedro, um detalhe interessante, né? Quando prenderam Pedro, era porque Pedro ele estava pregando o evangelho. Aí eles quiseram proibir Pedro de pregar. Depois que eles foram lá procurar Pedro na cadeia, Pedro já estava lá num templo pregando de novo para outras pessoas. E eles ficaram sem entender nada e eles queriam proibir Pedro de pregar. Sabe o que Pedro falou, irmãos? Nós vamos ler aqui agora, olha só. Vamos ler aqui agora, deixa eu só voltar aqui para o versículo certo. Olha o que Pedro falou. Não, primeiro vamos ler isso aqui, ó. A questão de perseguição, né? Vamos ler esse versículo aqui primeiro. Questão de perseguição, olha só. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, se você quer fazer o certo, se você quer andar com Cristo, saiba que você vai ser perseguido. Irmão, se o mundo nos amar, alguma coisa está errada. Se a gente não incomodar o mundo, se a voz da igreja não estiver incomodando o mundo, alguma coisa está errada. Se a voz da igreja não incomoda o mundo, é porque a igreja está falando a voz do mundo. Mas quando a igreja fala a voz dos céus, aí a perseguição vem. Então quiseram calar Pedro, irmãos. E sabe o que Pedro falou? Olha só o que Pedro falou aqui, irmãos. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou.
dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, irmãos. Pedro não se intimidou. Pedro respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nossa irmã Laiane já está aí também, né? Deus abençoe a irmã Laiane, irmã Valentina, né? Seu esposo, toda a família, em nome de Jesus. Então, irmãos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos entender com isso que às vezes vai ser preciso a igreja até mesmo praticar a desobediência civil. Pastor, como assim, pastor? Daqui a pouco eu vou explicar sobre a questão da desobediência civil. Daqui a pouco nós vamos explicar. Não é rebeldia, mas às vezes as leis do homem vão confrontar com os valores cristãos que nós temos que seguir. Amém? Dito isso, vamos avançar. Subtópico 3. A igreja... Deixa eu ver aqui se eu li o 2 certinho todo, né? Sim. Subtópico 3. Deixa eu só tomar um chazinho aqui, irmãos. Subtópico 3. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Aquilo que nós estávamos falando agorinha. A intenção é silenciar a voz da igreja. Então começa com o pastor aqui: ah, pastor, mas aquele pastor lá que foi calado, eu não me importo não. Eu não concordo com ele, eu não gosto dele. Mas começa por aí. Algo sutil está acontecendo no nosso país, né? Nós falamos aqui de religiosidade e de política. Os irmãos, eu creio que antes quase ninguém se ligava em política, né? Quase ninguém se importava com política, acompanhava política. Hoje em dia, irmãos, a maioria dos brasileiros estão acompanhando política. Você acha, irmãos, que isso não é um propósito de Deus, não? Os crentes começar a olhar o que está acontecendo, começar a abrir o olho, começar a conhecer a verdade, para que a verdade venha nos libertar? Então já está acontecendo isso, irmãos. Teve uma cantora gospel que foi presa só por fazer uma música. Foi presa, né? Então os tempos como os ditadores agem? Como os ditadores em todo mundo agem? Age censurando, age calando, age colocando medo, age perseguindo, age prendendo. No Brasil já tem muitos jornalistas exilados, tem muitos cristãos presos e também cristãos que já foram até mortos. Mortos no presídio. Tudo isso está acontecendo. Nem todos estão acompanhando, mas tudo isso está acontecendo. Então é onde a Bíblia fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, dos céus ouvireis, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa terra está precisando ser sarada. Temos que orar. Temos que orar e estarmos atentos a tudo. Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui um versículo, né? Se eu não passei direto de um versículo aqui. Ah, não, já li esse versículo, né? Então vamos lá. Vamos lá para o próximo tópico. Tópico 2. A igreja protegida. Um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Irmãos, Deus, ele envia anjos para nos guardar, né? A igreja pode ser perseguida. Duas verdades: a igreja é perseguida, mas a igreja também é protegida, irmãos. Olha só, o que a palavra de Deus vai dizer no próximo versículo aqui, ó. Salmos 34:7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem, que o temem e os protege do perigo. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo, irmãos. O anjo do Senhor sempre vai estar ao nosso lado. A Bíblia diz que o diabo está de redor, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos protegendo de todo mal, irmãos. Sabe o que aconteceu? Pedro estava ali preso e Deus, ele enviou um anjo
para libertar Pedro. O anjo conduziu Pedro até para fora da cadeia e ninguém viu. Quando eles foram procurar Pedro, Pedro já estava de novo no templo pregando para outras pessoas. Eu acho essa história maravilhosa, sabe por quê? Imagina, irmãos, todo o poder militar que tinha ali os romanos nessa época, né? Todo o poder militar, todo o poder bélico, né, de armas que tinha ali. Imagine quantos soldados, quantas correntes, quantas grades, quanto poder militar tinha ali dos romanos, né? Mas a igreja tinha o poder da oração. A oração, irmãos, é o maior poder que tem nessa terra. A oração através da fé. A oração é mais poderosa que qualquer exército. A oração é mais poderosa que qualquer arma. A oração é mais poderosa do que qualquer míssil. A oração é mais poderosa do que qualquer doença, do que qualquer enfermidade, do que qualquer tribulação. A oração é mais poderosa do que qualquer situação ruim que nós possamos enfrentar, irmãos. O mundo tinha todo o poder bélico, exércitos, mas a igreja, e não era nem tão grande assim ainda, né? Tinha a oração. A igreja orou e Pedro ele foi liberto. Nós temos que entender também que Pedro ele foi preso, irmãos. E aí os judeus se agradaram disso. Os judeus, os políticos se agradaram da igreja começar a ser perseguida. Se agradaram de Pedro ser preso. Aí sabe o que eles fizeram? Mataram Tiago, irmão de João. Ou seja, muitas vezes o ser humano está mais preocupado em agradar o mundo, em agradar o homem. E quando o ser humano agrada o mundo, agrada o homem, acaba desagradando a Deus. O apóstolo Paulo falou: procuro eu agradar o homem ou agradar a Cristo? Se eu agradasse ao homem, eu não seria servo de Cristo, irmãos. Então os políticos e os judeus daquela época quiseram ficar bonito ali diante da sociedade, mas acabaram ali ficando fora da presença de Deus, né? Então veja, irmãos, que essa perseguição contra a igreja não parou a igreja. A igreja, ela cresceu cada vez mais. Estevão também foi morto. O apóstolo Paulo, primeiramente, né, até consentiu ali, mas depois que se converteu, se arrependeu de tudo. Mas Estevão também foi morto. Então a igreja começou a ser brutalmente perseguida, mas ela só cresceu. Sabe por quê? Tem uma frase que diz: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Ou seja, todos aqueles que já morreram por causa do cristianismo não foi em vão. O cristianismo só cresceu. Nunca conseguiram parar a igreja e nunca vai conseguir se a igreja continuar orando. O diabo até hoje não conseguiu te parar, então continue orando. A Bíblia fala: se você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Se passar pela fornalha, eu também vou estar contigo. Note que Deus nem falou que vai nos livrar das águas, não, mas ele falou que vai passar junto com nós nas águas. Deus não livrou Daniel, Misael, Ananias, Azarias, né, da fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque, Abednego. Não livrou da fornalha de fogo, mas Deus livrou na fornalha de fogo. Nem sempre Deus vai nos livrar das tribulações, nem sempre Deus vai nos livrar dos problemas, mas Deus ele vai nos livrar nas tribulações e Deus ele vai nos livrar nos problemas, irmãos. Amém? Nosso Deus, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus, ele envia anjos. Lá em Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores, que eles auxiliam aqueles que irão herdar o reino, né? Quero também cumprimentar aqui nosso irmão Lucas Luciano. Deus abençoe, irmão Lucas e toda a família. Irmão Lucas está sempre acompanhando aí, né? Deus abençoe. Deus abençoe também meu irmão Bruno Bispo, lá da Bahia, né? Irmão Bruno Bispo, eu sei que todas as vezes também que tem um tempinho, ele acompanha aí a igreja, acompanha as programações. É lá da Bahia, mas a programação chega até lá, né? Deus abençoe. A mãe da nossa missionária Rita, né? Já acompanhou algumas vezes também. Deus abençoe a todos, que muitas vezes não aparece aqui, mas tem acompanhado também. Vamos lá. Subtópico 2, a intercessão da igreja. Atos 12, 15, 12, 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Preste atenção nisso aqui, ó. A igreja fazia contínua oração. Ou seja, a igreja não parava de orar. Quantas vezes, irmãos, nós começamos a orar por uma causa, e aí aquela causa não acontece, aquela vitória não vem, a gente desiste. Vamos confessar, irmão? Várias vezes assim também, eu tô orando por algo e fico orando. Passa um tempo, quando vê que não, irmãos, eu não tô mais orando por aquilo.
E olha que o milagre muitas vezes nem vem, né? No tempo que a gente quer. E às vezes eu paro de orar e depois eu lembro. Falo, rapaz, nunca mais orei por essa causa. Às vezes um familiar mais distante também, né? Que às vezes pode falhar a nossa memória. Então a gente tem que fazer disso uma prática. Todos os dias apresentar, né? No geral, todos os nossos familiares, toda a igreja. E todos os dias também apresentar um individualmente. Eu comecei a fazer essa prática. Todos os dias eu apresento no geral, mas apresento também individualmente. Lembrando aos irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus que nós estamos no propósito de 21 dias e os irmãos continuem aí perseverando nesse propósito, irmãos, porque pela fé Deus ele vai fazer milagres nas nossas vidas. Então é uma contínua oração. Aqui continua, o mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Tá vendo? Deus ele fez o quê? Respondeu à oração de Pedro. Agora um detalhe interessante. Pedro ele foi preso, a igreja orou, ele foi liberto. Tiago, irmão, Tiago foi morto. Estevão foi morto também. Vários discípulos foram mortos. Então nós podemos pensar, por que Deus ele responde algumas orações e outras não, já que Tiago foi morto? Irmãos, eu quero te dizer, quando nós oramos com sinceridade e com fé, Deus ele responde todas as orações. Só que nem sempre vai ser do meu jeito e nem no meu tempo. Às vezes você ora de uma maneira, mas o próprio Espírito Santo vai corrigir nossa oração. O Espírito Santo, não pode ser dessa maneira, porque se for dessa maneira, vai dar errado lá na frente. Então a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes você está orando para uma coisa acontecer de uma maneira, pode ser que vai acontecer de outra, irmãos. Mas não fique pensando que Deus não respondeu. Deus apenas está corrigindo os rumos. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele corrige o nosso rumo, corrige a nossa oração. Ele intercede por nós. Então não é porque não é do nosso jeito, não é porque do nosso tempo que Deus não respondeu. Tudo tem a maneira correta de Deus agir e o tempo certo. Eu mesmo já orei, né? Uma tia que eu tinha, que eu amava muito, sempre conto esse testemunho, né? Alguns familiares meus também. Eu já orei para Deus dar livramento, para Deus livrar da morte, mas foi da vontade de Deus escolher. Mas hoje em dia eu entendo por que Deus escolheu. Minha tia mesmo, depois que ela faleceu, foi quando eu tomei uma decisão na minha vida de entregar minha vida para Jesus. Tava tão aquebrantado, tão triste, sofrendo tanto, quando eu fui no velório dela, ali na parte da manhã eu já estava tomando uma decisão. Quando foi de noite eu fui para a igreja e entreguei minha vida para Jesus. Hoje em dia eu entendo, porque foi o propósito de Deus levar ela. Ela se batizou também, né? Se consertou com Deus. Então, irmãos, tudo tem um propósito. Nós podemos orar, pedir, mas vai ser do jeito de Deus, porque é Ele que sabe. Os planos dele são perfeitos, que a Bíblia fala, né? A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Creia nessa palavra. Vamos lá para o tópico 3, último tópico. Glória a Deus. A igreja destemida. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Qual é esse poder do alto, irmãos? É o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus, é o poder da fé, é o poder da oração. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte B. O que o Micael está perguntando, irmã Natália? O Micael está perguntando. Ele está perguntando o quê? O Micael? Oi, Micael. O que o Micael quer saber? Se eu estou bebendo água? Ah, tá. Eu tô bebendo chá aqui. Tô bebendo chá, que a garganta tá meio ruim, né? Mas tô bebendo água também. Chá, água, suco, tudo. Irmãos, esse tempo dá até falta de ar, né? É tão seco que até falta de ar eu tava sentindo. Quem tiver nebulizador em casa também, coloca um sorozinho lá. Esse tempo é cruel. E eu trabalho muitas vezes no sol, né, irmãos? E aí é cruel, mas Deus nos dá força. Olha só, Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E você, Micael? Pergunta pro Micael aí se ele tá bebendo água também. Tem que beber água, ele, a Larissa.
Glória a Deus, né, irmãos? Vamos lá. Poder do alto. Falamos do poder do alto, né? Vamos ler aqui outro versículo. Olha, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso é um poder do alto, né? Mas tem outro versículo aqui também, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Trouxe esse versículo mais uma vez, para lembrar a igreja também e os irmãos que nós estamos no propósito também, no dia de domingo, né? Durante 3 meses, de oração pelo fortalecimento, né, do nosso homem interior através do Espírito Santo, irmãos. Precisamos dessa força de Deus, glória a Deus. Vamos lá. Subtópico 2. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. O que está dizendo aqui? Está dizendo, irmãos, que nós temos... a Bíblia ensina que nós temos que obedecer às leis de Deus e às leis dos homens, né? A Bíblia não nos ensina a ser revolucionário, ser rebelde, não. Ensina a obedecer às leis dos homens também. Só que muitas vezes as leis dos homens vão ser contrárias aos valores cristãos, aos princípios cristãos. Então chega um momento que os cristãos têm até mesmo que praticar a desobediência civil. Aí vem a perseguição do Estado. O Estado vem com tudo pra cima. Na Venezuela, o Estado passou com um tanque de guerra por cima de manifestantes. Aqui no Brasil já aconteceu muita violência ainda, né? E a gente tem que orar, irmãos, porque muitas coisas podem acontecer ainda. A política tá muito polarizada e a política tá um negócio assim, né? Muito violento. Tá violento, irmãos. E os cristãos estão envolvidos também com tudo que está acontecendo no Brasil. Porque, irmãos, isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos. Pastor cristão não tem que se envolver com a política. Irmão, se a gente não se envolver, se a gente não orar pelos governantes, se a gente não exercer o nosso direito de cidadão, de procurar votar, né, nas pessoas certas, essas pessoas vão governar as nossas vidas e essas pessoas vão ali criar leis que muitas vezes podem prejudicar os nossos filhos e os nossos netos. Quem não gosta de política, quem não se envolve com política, é governado por quem se envolve. Então nós temos que ter uma consciência também. Agora, uma coisa eu tenho que deixar claro. A nossa solução não vem da política. Não vem de governantes dessa terra. A nossa vida está entregue nos caminhos de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos cidadãos dos céus, mas cidadãos da terra também. Certa vez eu fui opinar na questão política, né? Certa vez eu fui dar uma opinião, aí me falaram assim: ué, você ainda diz que é pastor falando de política? Eu falo, peraí, quer dizer que meu imposto vale. O imposto que eu pago vale, né? Tenho que pagar imposto, tenho que fazer tudo, mas opinar eu não posso. Posso pagar imposto, mas não posso opinar. Tenho que trabalhar 4 meses por ano só pra pagar imposto pro governo e não posso dar opinião. Então tá vendo, irmãos? Tem vezes que a pessoa falta de entendimento. Então vamos ficar atentos, que o nosso país está passando por um momento crítico e um momento tenso. Mas Deus vai nos dar a vitória. Não estou pregando aqui lado A, lado B, nada disso. Só estou pregando consciência cristã e consciência política. Amém? Mas é claro, sempre vamos estar alinhados àqueles que não agridem, né, os princípios da nossa fé. Perfeito não vai ter nenhum. Mas sempre... A política, irmãos, é a arte de escolher aquele menos pior. Política é isso. É a arte de escolher o menos pior. Amém? Mas aqui, como nós estamos falando de poder do Estado, né, não estamos saindo da lição. A lição está falando de poder político, poder religioso, poder do Estado. O Estado persegue também. Se você for na Venezuela, né, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, irmãos, países da África, Etiópia, vários países da África. Se você for na Rússia, lá na China, eles têm até uma maneira de castigar os cristãos. Sabe como eles castigam os cristãos? É o governo, é a política. Sabe como eles castigam os cristãos? Eles deixam os cristãos lá por longos períodos em pé. Em pé. Sem poder sentar, sem poder deitar, sem poder se movimentar, em pé, irmãos. Por um longo tempo, para castigar. Eu já trabalhei de ajudante de pintor.
É uma das profissões que mais cansava meus pés. Que mais doía meus pés era quando eu trabalhava de ajudante pintor. Sabe por quê? Porque eu passava o dia todinho praticamente em pé, sem movimentar muito, né? Sempre ali pintando a paredinha aqui, lixando um aqui, outro ali. Eu não me movimentava muito. Então meus pés doíam muito. Chegava em casa, eu tinha até que colocar uma meia de compressão ali, uma compressa, alguma coisa. Tanto que doía. Agora você imagine uma maneira que a China tem de castigar os cristãos quando descobre que os cristãos estão buscando a Jesus, é deixar eles em pé por longos períodos de tempo. E quem faz isso? O Estado e a política. E às vezes a pessoa pensa, então o cristão não tem que se envolver com política. Irmãos, nós já estamos envolvidos. É a política que governa a nossa nação. Amém? Somos cidadãos dos céus, mas cidadãos da terra. Temos também nossos direitos de cidadãos também celestiais. Amém, irmãos? E não é a igreja que apoia nenhum candidato. Não, não é a igreja. É o crente que apoia. É cada cristão que exerce o seu direito de cidadão. A igreja de Cristo é espiritual. Ela é celestial. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Dito isso, vamos aqui para a conclusão dessa aula, né? Procurei ser bastante objetivo aqui. Conclusão diz: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Amém? Nosso irmão Max está aí também, né? Deus abençoe o irmão Max, Sabrina, Maria Clara, Deus abençoe toda a família, né? Glória a Deus, João Kleber já cumprimentou, então Deus abençoe toda a família. Então, irmãos, perseguição vai ter, mas a Bíblia fala que não é pra gente ter medo, não é pra gente se acovardar. Tem uma frase, eu gosto de frase, tem uma frase também que diz: o que me espanta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que me espanta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Muitas vezes vamos ter que nos posicionar, muitas vezes vamos ter que falar. E a Bíblia fala: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Amém, irmãos? Então vamos ter coragem de nos posicionar, pregar Jesus, pregar o evangelho, irmãos, e não abrir mão dos nossos valores. Quando eu falei de desobediência civil, quero dar um exemplo aqui. Tem leis, né? Tem governos aí que já estão querendo, acho que até que no Brasil já teve isso, mas tem governos aí que estão querendo obrigar igrejas, obrigar pastores a realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo. Nós não temos que discriminar, nós não temos que odiar nada, temos que respeitar. Agora, nós não somos obrigados, irmãos, a praticar algo que contraria a nossa fé, não. Então tem pastor que se nega. Mas vai chegar um momento que isso vai começar a dar cadeia, dar prisão. Certa vez eu ouvi numa grande emissora, na Globo, né? Eu ouvi nessa grande emissora a apresentadora falando claramente: vai ser criadas novas leis sobre liberdade de expressão, sobre isso, sobre aquilo, que na verdade é censura. E nessas leis, até alguns versículos bíblicos, até algumas pregações bíblicas que os cristãos, né, que os crentes falam claramente, irmãos, que os cristãos fizerem nas ruas, podem correr o risco de serem presos, dependendo da interpretação. Tá vendo, irmãos? Quem duvida de mim, procura aí no YouTube, né? A apresentadora se chama Daniela Lima, da Globo. Ela falando isso. Que algumas coisas que nós pregarmos nas ruas pode dar até cadeia. Amém? Então vamos estar atentos, igreja. A igreja sempre foi e sempre será perseguida, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus irmãos? Essa foi a aula de hoje e eu te espero na próxima aula, lição número 8, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Tá enfrentando problemas? Semana que vem nós vamos aprender como superar todos os problemas, amém? Então que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, seu lar. Deus abençoe todas as áreas da sua vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digitem e curtam, digitem um amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo de graça, porque esta é a vontade do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua vida e até a próxima.